uma cirurgia realizada na coluna através da barriga. Você já ouviu falar disso? Eu sou o Dr. Afonso Aragão, eu sou neurocirurgião e hoje eu vou te falar sobre a cirurgia de artrodese lombar por via anterior, pelo abdômen, também conhecida pela sigla ALIF. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é o seguinte: poxa, mas uma cirurgia realizada pela barriga não é mais distante, não é mais difícil? Pelas costas não seria mais fácil, pela proximidade? E é super natural esse tipo de pergunta. Há muitos anos a gente sempre fez e só fazia cirurgia pelas costas de maneira tradicional, mas de alguns anos para cá foi desenvolvida uma técnica que a gente faz uma artrodese pela barriga. E isso é vantajoso em alguns casos, principalmente quando a gente vai tratar a doença entre L5 e S1, no disco L5-S1, que é o disco mais baixo que a gente tem na coluna. Nesse tipo de situação é muito mais favorável, na imensa maioria das vezes, a gente fazer uma artrodese pela barriga. E por quê? Porque a gente consegue tirar todo o disco que está doente, trocar ele por um calço, por um cage maior, que vai dar uma altura maior para o disco, restabelecendo a altura e a distância entre as vértebras. E isso pode ser muito mais efetivo do que uma cirurgia tradicional realizada pelas costas. Mas é claro que cada caso é um caso. Eu não faço só a cirurgia pela barriga, eu não faço só a cirurgia pelas costas. Eu faço a melhor cirurgia para cada paciente. Aqui você vê um modelo de coluna vertebral. Aqui é o disco, aqui é a medula, né? Esse amarelinho, e aqui é o osso, a parte óssea, a parte branca. Pelas costas, a gente teria que passar pelo lado do nervo, né, para a gente chegar no disco. E a gente não consegue trocar o disco inteiro. A gente só consegue tirar um pedaço desse disco e colocar um pequeno calço. A gente não consegue colocar um calço muito grande, trocar esse disco inteiro. Pela frente, a gente já consegue ter acesso ao disco de maneira integral. A gente consegue tirar todo o disco e colocar um calço que vai substituir esse disco de maneira completa, com uma altura maior. Então aqui a gente tem uma proximidade maior, vamos pensar aqui assim, né, que aqui estaria os músculos, as costas do paciente, e aqui estaria o abdômen com as vísceras e tudo mais. Então a distância daqui para cá, de fato, ela é mais longa, só que é mais efetivo em algumas situações. Eu vim pela barriga para trocar o disco inteiro. Então eu tenho que pensar na melhor cirurgia para o paciente. Por isso que a gente fala que tem situações e situações. Tem situações onde o paciente tem uma hérnia concomitante aqui. Aí às vezes eu sou obrigado a vir por trás, descomprimir esse nervo aqui e colocar um calço menor e parafusos. Mas tem situações onde eu não tenho uma hérnia propriamente dito, mas sim um desgaste. Esse disco está muito baixo. Aí eu posso vir pela frente e só trocar o disco, colocar um calço maior. Tudo depende da situação. Tem pacientes onde eu vou só pela frente, tem pacientes onde eu vou pela frente, viro o paciente de barriga para baixo, coloco 4 parafusos e faço uma descompressão do nervo. Tem pacientes onde eu vou somente por trás, tiro a hérnia, tiro um pedaço do disco, coloco um calço menor e coloco parafusos. Tem pacientes que não precisam de qualquer tipo de prótese, de cage, de parafuso. Então, cada caso é um caso. E a gente tem que pensar da seguinte maneira: não é porque eu tenho uma cirurgia muito boa pela barriga que eu vou fazer todos os casos pela barriga. Não, eu tenho que fazer o que vai resolver o problema. Nesse tipo de cirurgia, a gente sempre vai junto com o cirurgião vascular, que a gente chama de cirurgião de acesso. Por quê? Aqui na frente da coluna, a gente tem o intestino, obviamente, só que a gente nem encosta praticamente nele, porque a gente só afasta. Ele está dentro de uma bolsa, né? Como se fosse uma sacola. A gente afasta o intestino e aqui na frente a gente tem vasos, que são os vasos ilíacos, e isso é muito delicado. Por isso, em toda cirurgia que eu realizo de artrodese via abdominal, eu faço juntamente com o cirurgião vascular. Por quê? Ele vai chegar aqui na coluna e vai criar um corredor de trabalho para mim. Aí eu fico muito mais seguro, ele protege os vasos e eu trabalho para trocar esse disco. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, uma animação de uma cirurgia dessa e vou explicar o passo a passo de como a gente faz esse tipo de cirurgia. A gente posiciona o paciente de barriga para cima. Normalmente a gente faz um raio-x antes da incisão da pele, e essa incisão cirúrgica que a gente vai determinar com base no raio-x, ela pode ser tanto transversal como horizontal. Quando a gente vai operar apenas o disco L5-S1, a gente tende a fazer uma incisão menor do que essa e geralmente transversal.
Normalmente em cima da própria cicatriz da cesárea, quando o paciente tem, né? Quando é do sexo feminino. Após a abertura da pele, a gente vai dissecando o subcutâneo, a gente usa esse instrumento aí branco, que é o eletrocautério, que vai coagulando os vasos que estão nessa região. Depois a gente acha o músculo reto abdominal. Esse músculo é um músculo chave aqui na cirurgia de artrodese lombar via anterior. Depois que a gente achou esse músculo, a gente abre ele e a gente vai atrás do saco peritoneal. O saco peritoneal é como se fosse uma bolsa, uma sacola, onde fica o intestino. Delicadamente a gente afasta essa bolsa peritoneal, essa sacola, né, onde está o intestino, para achar as estruturas mais importantes dessa região, que é uma região que a gente chama de retroperitônio. A gente tem o ureter, que é uma estrutura que leva a urina do rim para a bexiga, então a gente tem que tomar muito cuidado nesse passo da cirurgia. A gente tem os vasos ilíacos, que são essas artérias e veias que você vê aqui no vídeo, e embaixo disso a gente tem a coluna, o disco intervertebral, que é o local da nossa cirurgia. Quando a gente localiza o disco que a gente precisa operar, seja ele L4, L5 ou L5, S1, a gente posiciona os afastadores e a gente começa a remover o disco que está doente. A gente usa bisturi próprio para isso, pinças apropriadas para esse passo da cirurgia e vai progressivamente removendo todo o disco doente, todo o disco intervertebral. Então a gente está criando um espaço para colocar o calço, para colocar o cage. Nesse ponto, a gente tem que deixar o espaço bem limpo, sem qualquer remanescente desse disco, porque isso pode prejudicar a nossa artrodese, a nossa fusão. Quando a gente tirou completamente o disco, a gente vai lá e faz uma prova para ver se o tamanho está adequado. Com base nisso, a gente sabe exatamente o tamanho do cage que a gente tem que colocar. A gente completa ele com um enxerto no meio e coloca ele, posiciona bem, faz um raio-x e começa a parafusar esse cage na vértebra de baixo e na vértebra de cima. Vale ressaltar que esse cage é feito de um polímero altamente resistente e os parafusos são feitos de titânio. Então você vai passar numa porta de banco e isso não vai apitar, não vai gerar qualquer tipo de problema. Depois que a gente coloca o cage, a gente tira os afastadores e fecha os planos. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre o alífio, a artrodese lombar por via anterior. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e mandar para alguém que sofre de problema na coluna. Um abraço, até a próxima.